sou a Tami do Literatami e esse é o vídeo sobre o livro Corações Ruidosos em Queda Livre, do Alex Sens. Hoje eu vim falar com vocês sobre mais um livro do Alex Sens que traz um título maravilhoso. Assim como O Frágil Toque dos Mutilados, Corações Ruidosos em Queda Livre já se destaca pelo nome do livro. Mas a diferença é que enquanto O Frágil Toque dos Mutilados é um romance, que na verdade será uma trilogia, Corações Ruidosos em Queda Livre é um livro de contos que traz 3 contos. Corações Ruidosos, em Queda e Livre. O primeiro conto, que é o Corações Ruidosos, traz uma viagem de ônibus em que cada personagem narra um parágrafo. E cada um deles é um terreno diferente pelo qual nós também viajamos. Assim como os personagens, nós também acabamos empreendendo esse movimento de travessia, de viagem por terrenos que, nesse caso, são as próprias mentes e personalidades desses personagens que narram. Então a gente tem uma mãe que sente falta do filho, a gente tem um padre que vai relembrar alguns momentos bastante particulares, nós temos uma moça leitora, enfim, são personagens bastante vívidos, bastante vivos e humanos. E esse é um conto, acima de tudo, muito sonoro e muito visível. A gente consegue enxergar tudo aquilo acontecendo a partir do texto do Alex. Eu gostei muito de um dos trechos aqui que foi narrado pelo padre, que diz o seguinte: apertando os olhos, as mãos, as pernas, já há algum tempo separadas pelo desejo, pensou com força numa oração. E quanto mais orava, mais se lembrava de sua voz, da delicadeza prismática de sua voz, daquela inflexão provocante no evaporar das frases, nas palavras longas que formavam seu canto solístico, e o órgão acima, suntuoso, sempre uma escultura multifálica e ao mesmo tempo flagelada pela imposição das liturgias, do que em seus tubos atravessava com virginal luminosidade. Órgão. A palavra libertava a carne da cueca cinzenta de algodão. Espalhava a palavra, a língua, a saliva do padre, num salto de serpentes, órgão e língua, cúmplices de uma música carnal, íntima, cujas notas seriam produzidas a partir de arrepios, de glotes abertas, de glândulas entumecidas, de dentes cravados em costas suadas, colorindo a pele como o sol coloria a igreja ao estuprar seus vitrais. Sobressaltou-se, chamando a atenção do rapaz que não disfarçava a curiosidade. Era igualmente bonito, tinha até uma pinta no pescoço, mas parecia distante da igreja, se é que podia julgar alguém pela aparência. Se o julgassem, nada veriam além de um silêncio comum. O tipo de silêncio de humanidade, ou de sabedoria, ou de paciência, ou de cansaço, ele pensou, encostando de leve a cabeça no vidro, que se espera de um padre. Pai nosso que estás no céu, livrai-me da carne, livrai-me da concupiscência das peles em brasa, livrai-me daquele sorriso tão bonito, tão pueril, um convite ao inferno. Existe uma galeria vasta de personagens nesse conto, e que não é um conto tão longo assim, mas de todo modo o Alex consegue penetrar nesses personagens de modo a fazer com que submerjam seus segredos mais secretos e mais comprometedores, eu diria. E esse conto é interessante porque ele faz um caminho de ida e de volta, ou seja, é uma viagem completa. Primeiro, cada uma das vozes tem o seu espaço delimitado, vai sendo apresentada pouco a pouco, pelo pensamento que ela tem naquele momento, ou seja, a gente adentra ali um ônibus em que várias pessoas desconhecidas estão juntas, indo para um mesmo lugar, e a gente consegue acessar os pensamentos dessas personagens, as coisas que as perturbam ou nas quais elas estão pensando naquele momento de viajar. E depois que todas essas vozes foram apresentadas, o movimento do conto é voltar uma por uma, de modo que elas se misturam um pouco, mas elas já foram tão bem apresentadas que na nossa cabeça fica claro quem é que tá falando. É uma construção narrativa impecável aqui do Alex. Eu achei esse conto muito interessante em forma e em tema. Quem nunca entrou em um lugar com várias pessoas desconhecidas e ficou imaginando o que elas estavam pensando? O segundo conto, por sua vez, o conto Em Queda, pra mim é o melhor conto do livro.
e um excelente ponto de ligação, um excelente texto para estar no entre-meio, porque não só porque ele é o clímax do livro, mas também porque ele funciona como um elemento de ligação que liga os outros dois contos pela tensão máxima. Esse é o conto mais tenso de todos. E bem, o enredo dele é super inusitado e muito original mesmo. Ele traz como cenário uma galeria de arte, em que a exposição principal, o espetáculo principal, passa a ser a morte. Eu não vou dar muitos detalhes sobre como essas mortes acontecem, eu acho que o interessante é a gente descobrir com a nossa leitura, mas o que interessa é que a morte passa a ser vista como espetáculo e passa a ser chamada como o fato, com letra maiúscula. Então as pessoas vão pra lá não pra observar os quadros do Edvard Munch, o pintor do expressionismo holandês, nas paredes. Aquilo já não interessa mais, o que interessa é a performance da morte que acontece ali de frente para elas. E o mais, assim, o que deixa esse conto, torna esse conto uma narrativa chocante, não é a morte em si, porque a gente sabe já faz tempo que a morte é algo que agrada, né, os seres humanos. Quantos filmes, sei lá, Tarantino faz tanto sucesso por causa daquela sanguinolência toda. Se a gente voltar lá atrás, no tempo dos gladiadores, enfim, a morte é algo que, curiosamente e assustadoramente, talvez, interessa muito os seres humanos. Mas o que acontece aqui é que existe uma performance da morte, ou seja, algo que acontece no momento presente, que as pessoas assistem como se fosse arte. A gente vai ter questionado aqui todo o padrão da arte, todo o conceito de arte e das paixões dos seres humanos. Tem um trecho aqui na página 71 que eu gosto muito, que explica bastante isso que eu tô falando, que é o seguinte: o fato é que o fato é a nova arte. A morte é o novo prato. E sendo alimento ou moda, nunca sairá do mercado. As pessoas continuarão sentindo a grande e latente necessidade, precisarão deste impacto divisório que os coloca diante do mistério e do fascínio. Todos ali têm uma fome saciada após uma longa e dolorosa digestão emocional. Eu acho que aqui ele já dá o ponto-chave desse conto, que é a ideia de digestão emocional. As pessoas vão ali porque elas têm emoções ebulindo, sei lá. O bacana é que existe um personagem aqui que é o protagonista desse conto, que acompanha todas essas performances da morte, e que é o Lucas. O Lucas, ele escreve, a gente tem sempre assim, por exemplo, a primeira performance da arte acontece com relação a um pianista, então tem um pianista ali que toca uma música no piano. E, aliás, a descrição dessa música é fantástica, a gente não consegue, não é nem ouvir a música, a gente consegue ver a música, sentir a música completamente a partir da descrição que o Alex faz. Mas, enfim, então a gente tem a descrição dessa performance dada por um narrador em terceira pessoa e depois, logo em seguida, a gente tem a descrição dessa mesma performance sob o ponto de vista do Lucas, que escreve no seu diário. E ele acaba indo a todas essas performances narradas aqui no conto, e ele fica meio que... ele é um ponto comum entre todas elas, sabe? E esse conto, pra mim, assim, é primoroso, um dos melhores contos que eu li nos últimos tempos, justamente por colocar em xeque essa questão do que é a performance, do que é a arte, o que é a entrega total do artista à arte, e por que algumas artes chegam a ter mais público que outras, quando que o que é tradicional, o que já é amado, passa a ser deixado de lado para que uma nova arte se consolide. Enfim, eu acho esse conto interessantíssimo, além de muito, muito bem escrito. Como todos os outros, como o próximo, que é o conto Livre. Este conto é muito bacana porque ele vai trazer uma personagem que é a Leonor. E assim como em O Frágil Toque dos Mutilados, a Leonor é uma mulher tipo a Magnólia, uma personagem muito forte, muito ácida e inesquecível. E o formato desse conto é um formato epistolar. A Leonor escreve cartas para pessoas que ela conhece ou que ela conhecia. Inclusive, o título desse conto, depois que a gente termina de ler, a gente percebe que já é por si só um título carregado de ironia, que é um título que com certeza a própria Leonor colocaria nesse conto se ela fosse alguém que existisse, que tivesse realmente escrito essas cartas. Mas o interessante é que ela é uma personagem que aqui ela é uma escritora de livros infantis. E bom, a gente só tem
ela como narradora, então a gente vai sendo levado até mais uma vez esse choque do final, esse elemento surpresa que faz do conto, dos contos desse livro, todos contos por excelência, eu diria. Se a gente for pensar na teoria do conto do Cortázar, por exemplo, ou sei lá, do Poe, que falava dessa ideia, né, de narrativas curtas que mantém a atenção do leitor por todo o tempo, tem certo suspense, certo mistério e no final te entregam ali uma surpresa que você talvez nem estivesse esperando, que estivesse sendo tecida durante toda a narrativa. O que eu acho então de Corações Ruidosos em Queda Livre, além de ter amado muito esse livro, foi que esse é um livro de muitas camadas. Eu tive essa sensação de que cada um dos contos tem muitas camadas. São situações narrativas que estão reverberando eventos passados pelos personagens ou lembranças que constituem a personalidade desses protagonistas. Personalidades, aliás, muito bem exploradas em cada um dos contos. A sensação que dá depois que a gente termina é que nós, quando começamos a ler, nos colocamos também em queda livre, como esses corações, e de uma altura assim gigante, de um edifício super alto, e que a gente vai passando em uma velocidade até confortável, assim, o suficiente para conseguir observar as coisas. A gente vai descendo, caindo por cada um desses andares, sabe? E cada um desses andares seria meio que uma camada que a gente explora. Agora, acontece que a gente não sabe se lá embaixo vai ter uma cama elástica, alguma superfície macia que a gente cai, ou se vai ser o chão e a gente vai se esborrachar mesmo. O que interessa é que a morte interliga esses três contos e de uma maneira assim bastante singular para cada um deles. Não é o mesmo tipo de morte, mas a morte está ali, às vezes mais visível, às vezes menos visível. O que interessa é que ela liga tudo, enfim. Esse livro foi publicado pela editora Penalux, essa capa é lindíssima, bastante sugestiva também. E ele tem a orelha do Ricardo Ramos Filho, que é o neto do Graciliano Ramos. E assim, muito elogiosa essa orelha, ele ficou bem apaixonado pelo livro, pela escrita do Alex. Bem, é uma publicação da editora Penalux, que é parceira aqui do canal, e eles disponibilizaram um exemplar para sorteio. Então, se você quiser participar, é só você ser inscrito aqui no canal, tem endereço de entrega no Brasil e comentar "eu quero participar". E aí daqui a 7 dias eu coloco o resultado do sorteio aqui nos comentários, certo? Mas é isso, eu adoro o Alex, ele é um dos meus grandes amigos e eu fico muito feliz por poder acompanhar toda a sua carreira literária, que eu conheci o Alex por conta do Frágil Toque dos Mutilados, que já era um livro muito, muito bom, mas a gente vê que ele vai evoluindo cada vez mais. Enfim, é um autor que eu admiro muito. Parabéns, Alex, pelo seu livro. Muito obrigada pela dedicatória maravilhosa. Continue escrevendo e eu continuarei falando aqui sobre os livros do Alex. Se você ainda não leu, eu sugiro que você comece por esse aqui mesmo. E depois mergulha com tudo lá no Frágil Toque dos Mutilados, que, como eu disse, vai ser uma trilogia. E bem, se você não quiser esperar o sorteio, quiser comprar o livro agora, eu vou deixar aí embaixo o link para compra direta do site da editora Penalux. Porque com isso você ajuda não só a editora, como também o Literatame, porque uma pequena parcela do preço do livro vem aqui pro canal sem que você pague nada mais por isso, então você já me ajuda bastante. E, enfim, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo caso tenha ficado curioso, caso queira participar do sorteio, caso já tenha lido algo do Alex Sens. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!